pessoal, eu sou a Noemi e faço parte da Igreja Batista Nova Vida. Como estamos no mês da família, eu vim falar um pouco como ser um adolescente de Cristo. E também um embasamento bíblico que se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que diz: Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. A adolescência é uma época que a gente substitui os pontos de exclamação pelos de interrogação. É a época em que ocorrem sensíveis transformações físicas e emocionais. É o início de uma fase em que a gente deixa de ser menos criança e começa a ter mais maturidade em alguns aspectos, em alguns assuntos. E há algumas perguntas que uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo, como, por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu diz respeito à nossa identidade. A nossa maior prioridade, como sendo um adolescente de Cristo, é ser como Jesus é. Porque ele veio ao mundo como um homem como a gente, ele sofreu as nossas dores e ele passou pelo que a gente passa. E mesmo assim ele foi fiel a Deus, então ser como Jesus é a nossa maior prioridade. E quando a gente tem alguns questionamentos, algumas perguntas, a gente pode encontrar respostas na palavra de Deus. E também chega uma fase da vida que a gente pergunta: que atitudes eu devo tomar? A gente deve tomar algumas atitudes que revelem a presença de Deus. Não algumas atitudes, a gente tem que tomar atitudes que revelem a presença de Deus. Como, por exemplo, ouvindo os nossos pais, e líderes espirituais, como por exemplo o pastor quando prega, no trato com os nossos amigos ou em qualquer relação social. As nossas atitudes devem ser baseadas no que a Bíblia diz. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode só ler ela e li hoje, vou marcar aqui rapidinho e só ler. A gente tem que estudar e também tem que praticar, porque tudo que a Bíblia diz é correto. E é o certo a se fazer, é seguir a Bíblia. Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. E é os ensinamentos dele. E também ela é a lâmpada para guiar as nossas decisões. Também chega uma época que a gente pergunta: como será a nossa maneira de viver? A nossa maneira de viver deve ser sendo fiel a Deus. Tem que deixar Jesus brilhar em cada detalhe. E ele pode ser glorificado de muitas maneiras, como, por exemplo, quando a gente obedece os nossos pais, quando a gente ama os nossos familiares ou quando a gente ama os nossos irmãos também. A gente também pode glorificar a Deus quando na escola, quando a gente dá o bom testemunho e quando a gente se dedica aos nossos estudos também. E também nas nossas amizades, sendo verdadeiro e amoroso. O adolescente de Cristo, ele tem que espalhar o bom perfume de Cristo e também espalhar a salvação de Jesus para a vida de outras pessoas. Seja um adolescente de Cristo, eu te convido, você, essa noite, para ser um adolescente de Cristo, amar a Deus, ler e praticar o que a Bíblia diz. Venha para Jesus, seja transformado por Ele. Jesus te ama. Que Deus te abençoe.